Essa é a fábula do lobo e do carneirinho? Carneirinho, você está bebendo toda a minha água. Mas, seu lobo, como posso beber toda a sua água se minha boquinha é tão pequenina? Não importa, você está sujando a minha água. Mas estou rio abaixo. Se não foi você que sujou, foi alguém da sua família. Mas, seu lobo... Cale-se, eu sou lobo, você é carneirinho e agora vou te devorar. Moral da história. Quando o mais forte quer culpar o mais fraco, ele não precisa ter razão. O lobo só precisa de um pretexto. Com os gastos públicos, também é assim. Uma boa já seria, provavelmente, a mais fácil, congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelado. Já ajudaria. O grande mal foi dar reajustes reais ao salário mínimo, né? O que, na realidade, acaba com a pobreza não são as transferências governamentais. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho. Esse aí é o Beto Sicupira. Ele fazia parte do conselho administrativo das lojas Americanas na época em que a empresa promoveu uma fraude multibilionária só para pagar dividendos aos acionistas. Ele alegou que não sabia de nada e não foi denunciado pelo Ministério Público. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora isso é cultural. As grandes empresas do Brasil que mais anunciam são empresas de bilionários. A gente, há pouco tempo atrás, viu uma dessas empresas, que era uma das maiores anunciantes do Brasil, as lojas Americanas, cujos donos são os 3 homens mais ricos do Brasil, que deu um golpe de 50 bilhões de reais. O que a grande mídia falou sobre isso? Nada, e quando falava não citava o nome dos 3. Então é o seguinte, infelizmente, nesse modelo que a gente tem, o que manda é o dinheiro. A defesa dos privilégios está tão arraigada que até quem não está entre os super ricos já incorporou o discurso dos milionários. O problema da classe média é que ela se considera rica. Quando você fala em tributar os ricos, ela acha que é tributar ela. Tem uma dificuldade em explicar que o rico não é quem tem um Jeep Renegade. O rico é quem recebe mais de R$1 milhão, que vive de juros e dividendos. A classe média vai nascer entre nós a partir da posição do agregado, do homem livre, branco, sem propriedade, que não era escravo. Esse cara era chamado para tomar café na casa do dono de terra e gente e tal, né? E ele se sentia à parte. A nossa classe média, branca, se acha elite. Então, como ela não vai se identificar com aquilo que ela acha que ela é. Isso mostra como a desigualdade, né? Ela não é só uma questão econômica, etc. Ela está apoiada por sentimentos, etc. E esses sentimentos, num país como o nosso, com a herança escravocrata que nós temos, todos eles, sem exceção, se remetem ao racismo. Esse descolamento sociológico, dessa busca por algo para cima, ela é muito interessante porque ela acaba sendo uma amálgama com uma frase que ela é meio de senso comum, que quem ganha 100 mil por mês conseguiu convencer quem ganha 10 mil por mês que o problema do Brasil é quem ganha R$1.000 por mês. E daí aparece gente dizendo isso aqui, ó. Esse é o resultado do Bolsa Família. Olha só o desabafo de um produtor rural. Toda a sua safra para colher, mas não tem mão de obra suficiente. É o fim do mundo. E isso está acontecendo em todo o Brasil. Não querem trabalhar porque a Bolsa Família que se fala, ela está sendo de sustentação para muitos e não querem trabalhar. Repete comigo. Não faz sentido dizer que quem recebe Bolsa Família não quer trabalhar. E são os números que comprovam. Em 2024, mais de 75% das vagas criadas com carteira assinada foram ocupadas por pessoas que recebiam Bolsa Família. Quase 1.300.000 pessoas que arrumaram trabalho e pediram desligamento do programa. Mas é impressionante. Sempre vai ter gente para falar bobagem
e fazer o serviço para o pessoal do andar de cima. A exigência de que nós tenhamos, sim, políticas sociais não significa que a gente deva gastar o dinheiro que é de todos nós, o dinheiro público, de uma forma completamente desfocada, exagerada e sem resultado. Só que os recursos dirigidos para a distribuição de renda têm resultado sim, e se chama efeito multiplicador. O Bolsa Família, ele tem um cálculo já feito, chama-se multiplicador, e ele está em 2,16. O que isso significa? Para cada $1, ele retorna esse dólar e mais 1,16. Ou seja, o giro do Bolsa Família na economia, ele estimula o comércio local, pequenos comércios, prestações de serviços e até o trabalho formal e, por incrível que pareça, também o crédito e o sistema financeiro. Atualmente, 20 milhões e 500 mil lares são beneficiados pelo Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do Brasil, com um orçamento de 158 bilhões anuais. Cada família recebe pelo menos R$600 por mês. Daí essa família gasta no supermercado, com compras e paga os impostos sobre consumo, que giram em torno de 20% a 30% do valor da compra. Esses impostos voltam para o bolso do governo estadual e federal. Outra parte vai para o bolso dos comerciantes, que também pagam impostos sobre o que vendem. Esse dinheiro também volta para o bolso do governo. Ou seja, o dinheiro que o governo destina a pessoas de baixa renda faz a economia girar e ainda volta para o país em forma de impostos. O dinheiro que o governo deixa de receber em impostos com as isenções dadas às empresas deveria reverter em benefício para todos. Criação de empregos com salários mais justos, investimentos em infraestrutura no bairro ou na cidade onde a empresa se instalou, compartilhamento de novas tecnologias, capacitação técnica de trabalhadores. Mas para saber se os programas de desoneração estão ou não dando o retorno esperado para o Estado, tem que ter uma avaliação periódica. Então, aqui a gente tem uma problemática. Por quê? Isso é normal, os países trabalham com isenções e a ideia é que isso retorne para a sociedade. Então, toda a estrutura de isenção tributária, ela precisa ter 2 pilares, avaliação e tempo para terminar. O grande problema é que quando você não faz a avaliação num tempo periódico, aquilo vai se estendendo e aí a decisão sai da economia e vai para a política. E aí quando você ameaça de que vai encerrar você tem literalmente uma gritaria na área. Então esse é o grande problema, é acompanhar e dar data para terminar. Quando o pacote fiscal do governo Lula III foi anunciado, em novembro de 2024, ele foi recebido com descrença pelos especialistas de plantão. O pacote é decepcionante, blá 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 blá, reduz a receita do imposto de renda, blá 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 blá, aumenta a carga tributária de quem ganha mais, blá 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 blá, não promove aperto fiscal. Quando eles dizem que o pacote é decepcionante, é porque ele propõe uma redução de imposto para quem ganha menos, compensada com aumento de imposto para quem ganha mais, muito mais. O pessoal do andar de cima, não você e eu. Além disso, o pacote não traz propostas de corte de gastos, mas a gente sabe que gastos, entre muitas aspas, são esses, né? Esse 1/3 das riquezas no Brasil, que é arrecadado através de impostos e depois redistribuído através de gastos do governo ou transferências do governo, sai de quem e vai para quem? Aí você chega na resposta que ninguém quer que a população brasileira descubra. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Nós temos os 3 maiores programas de transferência de renda de pobre para rico do mundo. Que é dividendos. Se você tivesse no Brasil uma alíquota de 20%, você poderia arrecadar 200 bilhões. Outro que é juros, se você abaixar os juros de 15%, tá certo? Para 7%, nós estamos falando de 400 bilhões. E o terceiro, isenções fiscais, 800 bilhões de isenções fiscais para rico. Se você cortar 20% disso, estou falando de 160 bilhões. Então, veja, eu consegui aqui, junto com você,
É certo arrumar quanto? Mais de 600 bilhões. Em cima dos ricos. Nós já vencemos muito com andar de baixo, gente. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com andar de cima. Vocês já ouviram falar do Rei do Ovo? Ricardo Faria é esse empresário considerado uma das pessoas mais ricas do Brasil. Doador das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio em 2022, ele critica a política fiscal do governo Lula. O Rei do Ovo acha que no Brasil ninguém quer trabalhar porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. A gente já ouviu esse papo. Vou ler só um trechinho dessa reportagem. O bilionário conseguiu ao menos 71 empréstimos junto ao BNDES entre 2007 e 2024. Os financiamentos totalizam 132 milhões em valores atualizados. Tudo em dinheiro de um banco público e federal. Ou seja, para os ricos, estado mínimo nos olhos dos outros é refresco. Quer outro exemplo? Lembra daquele evento lá nos Estados Unidos, onde o Armínio Fraga disse que era uma boa congelar o salário mínimo? Olhei lá e vi isso. Eu também vi isso. Olha só a logomarca nessa garrafa. Uma das empresas que patrocinou esse encontro, o iFood, recebeu em um ano mais de 653 milhões do governo pelo programa PERSE, um incentivo emergencial de retomada do setor de eventos durante a pandemia. Isso em 2023, depois do fim da pandemia. O iFood não é uma exceção. Ele faz parte de uma lista com 90 mil empresas que receberam um total de 400 bilhões em benefícios do governo. Isso tudo é apenas uma parte daquele montante total de 800 bilhões que os empresários recebem. E olha só a desigualdade funcionando aqui também. 0,14% das empresas dessa lista embolsou quase metade dos 400 bilhões concedidos. Também aqui, a maior fatia do bolo vai para quem já tem mais. Empresas gigantes em seu setor, como iFood, Bayer, Honda, Samsung e JBS. A JBS, por exemplo, é uma das principais empresas do agronegócio no Brasil e um dos maiores frigoríficos do mundo. Um dos sócios e fundadores da empresa, Joesley Batista, é um dos homens mais ricos do Brasil, dono de um patrimônio líquido de quase 22 bilhões de reais. Em 2016, por exemplo, ele declarou uma renda de mais de 2 milhões de reais como gestor das 8 empresas do grupo JF, que engloba a JBS e mais de 50 marcas. Isso não é pouco, mas é só uma fatia pequena do que Joesley recebeu naquele ano. A maior parte do dinheiro veio em forma de dividendos das empresas, 100 milhões e 900 mil reais para ser mais exata. E sabe quanto ele pagou de imposto sobre toda essa grana que recebeu como acionista? 0, pois dividendos são isentos. Agora, sabe quanto ele pagaria se estivesse em vigor a proposta de taxação dos super ricos apresentada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad ao Congresso em março de 2025? 10 milhões e 500 mil reais sobre rendimentos e dividendos de apenas um ano. Corrigido pelo índice de inflação IGPM, isso daria hoje algo em torno de 19 milhões. A gente está falando de gente muito rica, que nem que se ele quisesse ele conseguia gastar tudo aquilo que ele ganha. Então, a única maneira de você tributar essas pessoas é você tributar sobre a renda ou sobre o patrimônio. E aí, a gente olha para o Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que menos paga imposto sobre renda e chega ao cúmulo de alguns tipos de impostos, como, por exemplo, o imposto sobre dividendos, ser 0 no Brasil, o que é uma anomalia em relação ao resto do mundo, porque quase todos os países do mundo têm um imposto sobre dividendos que é alto. A desigualdade no Brasil não é só de renda, de quantas pessoas recebem no fim do mês, mas também de quanto elas conseguem acumular. E daí, minha gente, é como o dilema da bolacha crocante. Você acumula porque ganha mais ou ganha mais por estar no círculo privilegiado de quem já acumulou um monte? Difícil dizer. Só mesmo a sabedoria do axé baiano pode explicar. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Muitas pessoas falarem o seguinte: a carga tributária no Brasil é alta, em torno de 32% do PIB. Se você for olhar esse número sozinho, ele é um pouco abaixo até, diferente do que as pessoas imaginam,
da média das grandes economias ou da média dos países que compõem a OCDE. O problema da carga tributária no Brasil não é que ela é alta, ela é mal distribuída, tá certo? Ela recai sobre o pobre e não recai sobre o super rico. Porque no Brasil, a maioria desses impostos, muito mais do que no resto do mundo, são impostos sobre o consumo. O que quer dizer um imposto sobre o consumo? Quando você compra alguma coisa, um pedaço daquele preço que você está pagando é de imposto. E esse imposto sobre o consumo, ele pega mais as pessoas mais pobres. E é fácil entender por quê. Quem é mais pobre ou quem é classe média, tudo que ganha, ele gasta. Tem imposto demais no Brasil? Sim, para a classe trabalhadora e para a classe média. Mas não tem imposto, não tem muito imposto para a burguesia brasileira, para os super ricos brasileiros. Uma coisa é certa, se no fim do mês você gastou tudo que ganha, tá pagando mais imposto que um bilionário. Quer ver? A Helena é professora e recebe R$5.000 por mês. No supermercado ela gastou quase R$120. A Helena comprou feijão, arroz, frango, ovos, legumes, cebola, temperos, pão, queijo, iogurte e mamão. Nessa compra, Helena pagou R$30 em impostos de consumo e dá para conferir no cupom fiscal. Se a Helena fizer 4 compras de valor semelhante por mês, vai pagar aproximadamente R$120 de imposto. Para ela que ganha R$5.000, isso representa quase 2,5% do orçamento mensal. E quanto maior a renda, menor vai ficando a quantidade de imposto que a pessoa paga em comparação ao que ela ganha. Ou seja, quem ganha menos, paga mais. E vem cá, lembra do Joesley? Sabe quanto ele ia ter que gastar no supermercado para pagar um imposto de consumo igual a 2,5% da renda dele? Cerca de R$10 milhões. Haja picanha, hein? Esse tipo de tributação que penaliza quem ganha menos também está presente na conta de gás, de energia, de água, de celular, de internet e assim por diante. E isso se chama imposto regressivo, uma ferramenta super eficiente para consolidar a concentração de renda na mão dos mais ricos. Essa é a questão central da nossa desigualdade. Nós tributamos pouca renda, riqueza e propriedade e muito consumo, né? Enquanto a média, enquanto os países capitalistas, né, mais desenvolvidos, que têm um nível de desigualdade muito menor que o Brasil, é exatamente ao contrário. Quer dizer, a base do sistema tributário é o imposto sobre a renda e sobre a propriedade, né? E muito menos sobre o consumo. Então aqui a gente tem a raiz da desigualdade tributária. Porque se eu tributo mais uma roupa, um sapato e a comida, ele é um tributo desigual. Porque quem ganha mais tem um peso menor na sua renda quando paga esses itens. Em compensação, quem ganha menos acaba tendo um peso muito maior na sua renda. Por isso que a gente precisa repensar essa questão. Que a infraestrutura, a rua que é asfaltada, vai até a casa do rico, não vai até a casa do pobre. A luz vai até a casa do rico, não vai até a casa do pobre. O saneamento básico vai até a casa do rico, não vai até a casa do pobre. Então o imposto no Brasil, ele volta para os ricos, seja através de melhorias do país, seja através de pagamento financeiro ali, de juros e de amortização da dívida. Por isso que eu sempre repito, é uma mentira quando as pessoas falam, no Brasil a gente paga imposto, mas não volta pra gente. Volta sim, mas volta só pro rico. O Brasil nunca foi um exemplo de país com impostos justos. Mas a partir dos anos 90, essa injustiça se aprofundou. Desde a Constituição Cidadã, foram 3 décadas perdidas e de retrocesso no caminho da justiça tributária. Tanto é que, passados 30 anos, esse vídeo da economista Maria da Conceição Tavares parece que foi gravado hoje. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha. Quem paga somos nós, porque os 400 maiores ricos desse país não pagam nada. A senhora hoje? Nada. Porque tem fundação, porque deduz para isto, porque deduz para aquilo, porque tem... Está claro, é uma vergonha. Não precisa fazer nenhuma reforma. Está dito na Constituição
que é para pagar as pessoas. Está dito que deve ser progressivo nas pessoas. Está dito quais são os limites da tributação das empresas. E não é feito nada. O Congresso brasileiro faz um verdadeiro muro contra as reformas propostas pelo governo quando o assunto é tributação. E daí tem bancada para todo gosto. E elas já somam 4 Bs. Bala, Boi, Bíblia e Bets. Cada um defendendo o seu quadrado. O primeiro buchicho que deixou o Congresso eriçado foi a proposta de isenção de imposto para pessoas com renda até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estávamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Hoje em dia, quem recebe um salário de R$5.000, como por exemplo a Helena, paga por mês em torno de R$220 só de imposto de renda retido na fonte. Com a isenção tributária até R$5.000, a Helena já ganharia, a mais por mês, R$220. Só aí já deu quase uma airfryer. Por ano são mais de R$2.800. Dá para comprar uma geladeira nova, uma lave-seca, dar entrada numa moto ou começar uma poupança. É claro que a maioria dos brasileiros aprova essa medida, mas, mais uma vez, os especialistas de plantão se apressaram para desbancar a reforma e alertar para os supostos impactos negativos. É a velha fórmula de criar pânico. Essa reportagem dá uma boa noção de como pensa o pessoal que faz o tititi do mercado financeiro. E reparem o tom de vítima que eles usam. O empresário brasileiro que já lida com uma das maiores cargas tributárias do mundo pode estar prestes a enfrentar mais um golpe no seu caixa. Vou corrigir essa frase. Os grandes empresários brasileiros que nunca pagaram impostos sobre lucros podem estar prestes a devolver um trocado para um país que sempre lhes concedeu isenção tributária. Ouve só essa pérola. O anúncio da ampliação da faixa de isenção parece atender um velho fetiche brasileiro. Redistribuir recursos não pela criação de riqueza, mas pela renúncia a uma parte dela. Vamos lembrar que a renúncia já existia. Antes era para o imposto sobre dividendos de empresários ultra ricos. A gritaria agora não é por causa da renúncia, mas porque ela mudou de beneficiário. E olha esse trecho. O governo deve buscar outras fontes de renda com tributação agressiva nas faixas superiores. Quando a tributação é nas faixas superiores, ela é considerada agressiva. Para quem vive acusando a esquerda de coitadismo, até que eles aprenderam depressa, né? Nós estamos defendendo que o rico que não paga imposto passe a pagar. Pô, quem discorda disso? Então eu queria deixar aqui todo o meu apoio à tributação progressiva. Agradecer. Todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia com justiça tributária. Ah, mas você deve estar pensando. Se essas isenções existem, é porque elas têm uma função. Elas são necessárias para manter empregos e atrair investimento nas empresas. Se as isenções e os benefícios fiscais forem cortados, o dinheiro e as empresas vão sair do Brasil. Ah, sai pra lá, advogada do diabo! Estudos do TCU, do IPEA e da Receita Federal mostram que a desoneração de folha de pagamentos não resultou em mais contratações. O governo deixou de arrecadar 80 bilhões de reais em 4 anos. E a média de pessoas empregadas nos estabelecimentos contemplados continuou praticamente a mesma. Então, se não contrataram mais, é porque aquilo que as empresas deixaram de gastar na contratação foi incorporado como lucro e repartido entre os sócios como dividendos isentos. Isso são dados do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas e da Faculdade Getúlio Vargas. É a FGV que disse, não são os comunistas da universidade pública.
Segundo a Receita, teve ano que a desoneração da folha chegou a 25 bilhões. Para ter uma ideia, essa grana que as empresas embolsaram em um ano dava para pagar, em média, 5 meses de benefício de prestação continuada às pessoas com deficiência e mais de 6 meses do BPC a pessoas idosas. A Controladoria Geral da União também divulgou detalhes de isenções de tributos federais concedidas a empresas durante 2021. Entre as 100 maiores empresas, como Bayer, Novartis, TAM, Fiat e Volkswagen, dá para destacar alguns nomes. A Vale, que recebeu em 2021 uma renúncia fiscal de 19 bilhões, registrou no mesmo ano o segundo maior lucro de uma empresa brasileira. É mais do que os 18 bilhões do orçamento do Minha Casa Minha Vida. E é a responsável pelo maior crime ambiental e trabalhista da história do país em Brumadinho em 2018. A Braskem, que recebeu 873 milhões de reais em isenções, deve pelo menos 72 milhões em multas ambientais. Em 2023, a empresa afundou um bairro inteiro em Maceió como resultado da exploração desenfreada de salgema. E a Dufry, famosa rede de lojas que vende perfume importado, uísque e chocolate no aeroporto. Ela recebeu 418 milhões em isenções. A empresa praticamente não gera empregos de peso para a economia e seu modelo de negócio é voltado para o consumo de alta renda e estrangeiros em trânsito. Isso faz com que esse seja um dos casos mais absurdos de uma política que deveria incentivar a contratação e o crescimento do emprego formal. No fim das contas, e bota a conta nisso, a história toda não é sobre matemática. A disputa pelo aumento do IOF e pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil não é uma briga de números. Toda gritaria é por medo de perder regalias e influência política. É sobre uma pequena parcela da população consumir em privilégios o dobro daquilo que é destinado à população mais necessitada do país. Então, da próxima vez que alguém te disser que o problema do Brasil é o gasto com o pobre, lembra da fábula. Esse lobo não está preocupado em dividir a água do rio. Ele só quer continuar enchendo a pança e devorando cada vez mais carneirinho.